Full Metal, um grande anime. Bons personagens, boa história, boa animação, ótimas aberturas e etc. Mas eles também têm 3 live actions. E eu só vou falar do primeiro, porque já tá bom, né? Enfim, o filme começa com os protagonistas crianças vendo a sua mãe morrer com 3 minutos de filme, do nada. E aí, como no anime, eles tentam reviver ela com alquimia, usando um CGI até que bonito, mas não diria muito ser CGI bonito não, nos efeitos de alquimia. Então o feitiço dá errado e aparece o título do filme, e dá um time skip. E como a gente sabe, o Alphonse virou uma armadura, que é literalmente um cara de armadura no live action, que dá umas cenas um pouco engraçadas com os movimentos que ele faz. E o Ed, ou Edward, perdeu um braço e uma perna. E ele luta com um cara que tem um bagulho da pedra filosofal. E ele cria esses cachorro, sei lá, de areia CGI esquisitaço. E depois o Ed faz uma pedra CGI mais estranha ainda e ganha a luta. Ou mais ou menos, porque ele não fica com a pedra, e sim o Mustang, não o carro, esse cara. Que queima ela só de zoas mostrando que ela é falsa e manda prender o Edward, porque ele tava criando confusão, ou sei lá. Então o Alck tá muito estranho, dá uma aulinha básica de alquimia pros moradores, porque o Edward ferrou a barraquinha de um velho. Então o Ed discute sobre a pedra filosofal com o Mustang, e aparece o Hughes, que tá, ok, esse velho. E então o Ed conversa com o Hughes e aparece a Winnie, e o Edward faz uma cara muito caricata, mas tudo bem. Aí aparecem os vilões falando com o cara que tava com a pedra filosofal. E ele fala tipo: pô, irmão, se vocês me dessem uma pedra das boas aí, eu fazia meu trabalho. Aí os vilões, os 7 pecados capitais, ou homúnculos, matam o cara e um deles assume a forma dele para substituí-lo. Aí os protagonistas vão pra casa do Hughes, que parece muito Kim Kataguiri. Mas enfim, o Ed ele tem um pesadelo de como ele perdeu o braço e a perna tentando reviver a mãe. Depois do Ed acordar, os protagonistas vão pra casa de Show Tucker, que tem um cachorro. Ele é um alquimista. E ele tem uma filha. Enfim, ele transforma a filha em cachorro, porque ele é louco e um ótimo pai. E é isso, só é estranho e macabro. E tá aí, tanto no anime quanto no filme. Mas antes disso, o Ed vai falar com um velho do nada para procurar informações sobre a Pedra Filosofal. E após não conseguir, aparece a Luxúria, um dos 7 pecados capitais. Do nada também. E ela mata o velho e vaza. Então o Ed volta para ver o Al que ficou lá com o Tucker e infelizmente a filha dele vira um cachorro. F. Então o Ed enfia a porrada no Tucker e o Al impede o Ed de matar o cara, porque senão era vapo. Então o Tucker é preso e o Edward fica todo triste, ele começa a ficar direto na biblioteca. Aí um dia o Hughes dá comida pro Ed e fala pra ele parar com isso. E de fato ele tem que parar de estudar e virar TikToker. Mas tirando isso, o Hughes fala tipo: nós é parça, somos amigos, então toma um café da manhã e depois bora conversar sobre as coisas que tu descobriu sobre a pedra filosofal. E então ele vai pra uma fábrica que ele descobre que tem relação com a pedra. Aí o Al do nada fica irritado com o Ed porque o Tucker, como belo desgraçado que é, diz que o Ed pode ter plantado memórias falsas no Al e o corpo dele nunca existiu. Então do nada eles brigam, porque o Al ficou bravinho com crise existencial. Em questão de minutos ele se desculpa e tudo volta ao normal, do nada. Sendo que no anime o Al fica nessa por uns 3 episódios. Aí o Hughes descobre a localização do lugar que o Ed queria ir de verdade, porque a fábrica era só um bait. E a Luxúria tenta matar ele por saber demais, mas o Hughes se salva e vaza, mas depois ele é morto. Então o Ed é preso por ser companheiro do Mustang, pois o Mustang, que na verdade era um dos pecados capitais, matou o Hughes. Tipo, um dos pecados capitais consegue se transformar, então ele virou o Mustang e matou o Hughes. Então o Mustang vai pro laboratório 5, onde teria coisas sobre a pedra filosofal. Aí tentam prender ele, mas ele queima uma mulher que era um dos pecados capitais. Aí aparecem outros pecados e sim, eu tô chamando os homúnculos de pecados capitais, porque, sei lá. Enfim, um dos homúnculos, falando certo agora, é a gula. Então ele come os outros e mostra um CGI tenebroso quando vai comer uns policial.
Aí o Ed vai atrás dos homúnculos e acha o Tucker com o Al preso. E ele manda o Ed arrancar o braço de prótese dele. E aí ele tira. Aí o Tucker fala umas coisas que eu não ligo e ele mostra a pedra filosofal. Aí ele fala que a pedra foi feita usando humanos para fazer a troca equivalente. E ele mostra que eles fizeram um monte de pedra. Ou seja, os caras mataram muita gente. Aí o Ed fica bravo, dá uns gritos, mas do nada a Luxúria arrasta o Tucker pra cima. Enquanto ele tava falando algo sobre matar o Edward, ou sei lá. Aí o general se mostra um traidor, que o velho lá de trás ele era o general, e ele é um traidor. E a gente vê que ele é do mal. Aí o general começa a fazer um exército com os bonecos e as pedras filosofal. Aí começa a cair um monte de monstro CGI estranho que mata o general, como um belo clichê em que a criação do mal se volta contra o cara do mal. Então o Mustang e o Ed vão atrás dos homúnculos enquanto o Al fica matando aqueles bichos CGI. Aí vem um exército meter bala nesses bichos enquanto o Mustang tá arrastando pra cima. Mas o Ed salva o Mustang. Aí a Luxúria fala umas coisas que eu não ligo sobre como ela é um homúnculo e humano e tal. Aí o Ed fala que os homúnculos têm vidas limitadas e pra testar eles matam um dos homúnculos, provando a teoria do Ed. Então aparece o Al pra lutar também. Aí o Mustang mete fogo na Luxúria e ela vai de base carbonizada, sobrando só a Gula que foge. Aí o Ed recebe uma pedra filosofal, então ele tenta devolver o corpo do Al, mas não dá certo e o filme acaba. Ufa. Pra vocês, um pouco mais de 5 minutos. Pra mim, 3 horas fazendo esse roteiro. Enfim, falando resumidamente o que achei. O CGI é meio bosta. Em poucos momentos ele tá bom, mas não é muito. Os personagens estão com um figurino bom e bons atores, mas os personagens são quase todos meio sem graça. Porque tu não se importa com nenhum, já que eles adaptaram uma grande parte de um anime de 50 episódios e eles rusharam muito. E por isso a história dos personagens são apressados, fazendo você não se importar com eles. Em questão de ser fiel com o anime, tem lá suas diferenças, mas tá aceitável. Mesmo literalmente eles terem tirado a filha do Hughes só pro Hughes não ter aquelas cenas mostrando fotos da filha dele. Esse filme não é incrível, mas não é ruim. É um filme esquecível e sem graça, sem nada demais pra comentar. Personagem sem graça, história ok, até CGI ruim e um filme sem graça. Se fosse pra dar uma nota, seria um 4 de 10. E outra coisa que eu queria falar é que, mano, o filme, ele não te explica nada. Ele literalmente vai jogando tudo na sua cara, porque ele não tem nem tempo de te mostrar alguma coisa. Porque isso que é um grande problema de você adaptar uma série para um filme. Porque você tem que resumir algo que foi explorado em questão de muitos episódios em uma parte de um filme de pelo menos 1 hora e meia. Então não rola, tá ligado? Então tem muita coisa que é muito mal explicada. E se você não vê o anime e você só vê o filme, você acha tudo muito estranho e não gosta. Mas até mesmo eu que vi o anime não gostei muito. Mas enfim,